Esse teorema, então, é uma fórmula ou um estudo criado por Tales de Mileto. Tales de Mileto era um famoso matemático, astrólogo e filósofo. Então, diz a história que Tales teria ido viajar para o Egito e lá, como eles ficaram sabendo dos conhecimentos de Tales, eles pediram então e desafiaram ele a estar criando uma fórmula, um meio de calcular a altura das pirâmides de lá. Até porque naquele tempo não tinham instrumentos de medição e também não teria como estar subindo nas pirâmides para calcular e medir a altura delas, até porque elas eram bem altas. Então, Tales de Mileto usou um instrumento para calcular e para fazer a medição. Ele usou então uma estaca de madeira que ele fixou perto da pirâmide e aí ele utilizou os feixes do sol e as sombras então para estar fazendo aquela análise. Ele percebeu que quando a sombra da estaca teria a altura da estaca, a sombra da pirâmide teria a altura da pirâmide. Então ali haveria uma proporção. No caso, então, aqui ele teve que ainda fazer e calcular a medida da metade da pirâmide, né, para conseguir calcular essa altura aqui, porque a altura ou a sombra da pirâmide teria que vir desde o meio da pirâmide até a pontinha. Então, isso ele teve que calcular, fazer a medição e pôr esse valor ali junto. Mas então ele conseguiu perceber que tem uma proporção na sombra, na altura da pirâmide, relacionada então com os feixes do Sol. Aí ele, como astrônomo ou astrólogo, ele sabia que os feixes do Sol eles eram paralelos quando o Sol tinha uma certa distância da Terra. Ele percebeu que esses feixes do Sol eles eram paralelos, então eram vários feixes paralelos cortados por feixes transversais. Então, os feixes paralelos, que eram os feixes do Sol, as retas paralelas, elas eram cortadas por retas transversais, que eram tanto o solo, quanto a estaca que ele fixou perto da pirâmide, quanto a pirâmide. E aí, fazendo essa análise, ele percebeu que esses feixes do Sol, que eram as retas paralelas, e os feixes transversais, que poderia ser o solo, a estaca, as pirâmides, elas teriam uma proporcionalidade. Passando então isso para o desenho, para o papel, fica dessa maneira. Então, em azul nós temos os feixes paralelos e em laranjado nós temos os feixes transversais. Lembrando que os feixes transversais, eles não precisam estar todos para um lado. Eles podem estar em sentidos contrários, como mostra aqui. Nós temos a reta aérea aqui inclinada um pouco mais para a direita e a reta S inclinada um pouco mais para a esquerda. Lembrando também que as retas paralelas podem ser mais do que duas. Retas transversais também, nós podemos ter mais do que duas. E aí ele fez as comparações e as análises das proporções. Passando então o desenho para a parte das proporções, ficaria assim. Do lado esquerdo e do lado direito, nós teríamos a proporção. Se eu pegar aqui a reta, ou o segmento de reta AB, sobre o segmento de reta BC, e depois o segmento de reta DE sobre EF, elas seriam proporcionais. Então, é essa primeira formulazinha aqui, primeira proporção. Então, se tiver aqui alguns valores, faltando 1, a gente pode estar fazendo a multiplicação de meios extremos para estar encontrando aquele valor faltando.
Na segunda parte aqui também. Fazendo, então, AC sobre AB. AC, então, o lado inteiro, sobre AB, a parte de cima. E do lado direito, DF, que é a parte inteira, sobre DE, que é a parte de cima. Nunca pegando embaralhadamente. Se eu pego aqui primeiro a parte de cima, depois eu terei que pegar a parte de cima primeiro do outro lado também. Se aqui eu pegar primeiro a parte inteira, do A até o C, do outro lado eu também terei que pegar do D até o F. Então, sempre nessa ordem. Aí, a última parte aqui, AC sobre BC. AC, então, a parte inteira, BC, a parte de baixo. Aqui, DF, que é a parte maior, a parte inteira, e EF, que é a segunda parte. Então, é dessa maneira que a gente vai estar colocando os valores, para depois estar encontrando o valor faltante. Na prática, então, eu vou estar mostrando 3 exemplos, onde a gente pode estar aplicando as proporcionalidades. No primeiro caso, nós temos então aqui o valor faltando, o valor x. Eu vou estar utilizando então a medida de cima sobre a medida de baixo e aqui na reta S também, o valor de cima sobre o valor de baixo. Então, vai ficar 10 sobre x, que então é a relação do lado esquerdo, é igual 12 sobre 7, que é a relação do lado esquerdo. Agora, eu posso estar aplicando a multiplicação dos meios extremos. X vezes 12, ou 12x, é igual a 10 vezes 7. X é igual a 10 vezes 7, que é 70, dividido pelo 12, que vai passar para cá dividindo. Aqui ele estava multiplicando, ele passa dividindo. X, então, é a divisão de 70 por 12, igual a 5,83. Então, esse aqui é o valor da medida do x aqui que está faltando. Então, aqui, x é igual a 5,83. Agora, aqui no segundo exemplo, nós temos duas variáveis, duas incógnitas, então, que nós teremos que descobrir. Mas nós temos uma diferença aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos o valor do lado. Então, eu vou estar utilizando esse valor aqui, o valor total, o valor do lado maior, para estar calculando. Então, aqui não tem o valor do lado já escrito, mas a gente pode estar fazendo. Então, 9 mais 3, 12. Então, eu vou estar fazendo assim. O valor do lado maior, 18, sobre, primeiramente, então, o valor do x. Depois, a gente calcula separadamente o valor do y aqui. E do outro lado, então, o valor do lado maior, 12, sobre o 9, que está relacionado com o x, ao oposto ao x. Fazendo a multiplicação de meios extremos, fica 12x igual a 18 vezes 9. Então, x é igual a 18 vezes 9, é 162. O 12 vai passar para cá dividindo, então, x é igual à divisão de 162 por 12, 13,5. Então, aqui x é 13,5. Agora, para descobrir o y, eu posso estar usando a mesma proporcionalidade que eu fiz aqui, a mesma razão, ou eu posso estar, então, calculando x sobre y, 9 sobre 3, que também vai dar certo, pois agora eu já tenho o valor do x. Então, eu posso estar fazendo assim, ou fazendo 18 sobre y e 12 sobre 3. Então, eu vou continuar dessa maneira aqui. Só vou, então, no lugar aqui do x e do 9, tá colocando y e o 3. Continuando, então. Lado maior, 18, sobre o y, que eu quero descobrir, igual lado maior,
12 sobre o 3, que está oposto ao y. Então, agora, novamente, aplicando meios extremos, 12y igual a 18 vezes 3. Y é igual a 18 vezes 3 dá 54, dividido por 12. Y, portanto, é 4,5. Então, a medida do y é igual a 4,5. Então, vai ficar dessa maneira. Agora, aqui embaixo, o último exemplo, nós vamos ter esses dois valores aqui do lado direito, então, em expressões. Mas a gente vai proceder da mesma maneira do primeiro exercício, do primeiro exemplo. Então, eu vou estar fazendo o lado de cima aqui, pelo lado de baixo, o lado de cima sobre o lado de baixo. Então, 4 sobre 6, que são esses valores da reta aérea, igual 2x mais 1 sobre 5x menos 1. Que são, então, os valores da reta S. Fazendo agora a multiplicação dos meios extremos, nós temos 6 vezes 2x mais 1 igual a multiplicação de 4 vezes 5x menos 1. Continuando, então, vou fazer aqui embaixo. 6 vezes 2x, 12x, 6 vezes 1, 6, que é igual a 4 vezes 5x, 20x, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, eu vou estar passando o que for x para cá e o que é número real para lá. 12x menos 20x, aqui ele está positivo, ele vai passar para cá mais. Aqui ele está positivo, ele vai passar para cá menos. Menos 20x é igual a menos 4, que já estava ali. O 6 vai passar para cá negativo, menos 6. Juntando os semelhantes agora, 12 menos 20, menos 8x é igual a menos 4 menos 6, menos 10. Portanto, o x é igual a menos 10 sobre menos 8. Menos com menos vai dar mais, então, x é igual a 10 oitavos. Ou, fazendo, então, essa divisão de 10 sobre 8, 1,25. Então, eu achei o valor do x. Substituindo agora esse valor aqui, o valor do x, que a gente encontrou, 1,25, nessas duas medidas aqui, então, 2x mais 1, e no 5x menos 1, para estar encontrando a medida de cada lado. Substituindo, então, 2 vezes 1,25 mais 1. 2 vezes 1,25 dá 2,50, mais 1 é igual a 3,50. Agora, aqui, 5 vezes 1,25 menos 1. 5 vezes 1,25 dá 6,25, menos 1 é igual a 5,25. Então, a medida de cima, 2x mais 1, equivale a 3,50, 3,5, e a medida de baixo, 5x menos 1, equivale a 5,25.